O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu na madrugada desta segunda afastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do cargo por 90 dias. Acompanhe os detalhes com Paulo Edson Fiore. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, anunciou no final da noite deste domingo o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do cargo por um período de 90 dias. Para o magistrado, houve conivência por parte das autoridades nos atos criminosos que culminaram com a depredação total do Congresso, do Palácio do Planalto e do próprio Supremo Tribunal Federal. As manifestações em Brasília estavam sendo combinadas pelas redes sociais, o que era de conhecimento do governo do DF. Mesmo assim, não foram adotadas medidas de segurança suficientes para a proteção dos prédios. Aos radicais acampados em frente ao quartel-general do Exército, somaram-se cerca de 4.000 pessoas, que chegaram em mais de 100 ônibus de todo o país. No início da tarde, os manifestantes do acampamento seguiram a pé até a esplanada dos ministérios, com escolta da própria Polícia Militar. Lá, apenas um bloqueio com um pequeno número de policiais separava os manifestantes da rampa de acesso aos prédios do Legislativo. Somente com spray de pimenta, eles não foram problema para os invasores, que atiraram paus e derrubaram as barreiras. Enquanto os invasores entravam no prédio, alguns dos PMs foram flagrados tirando fotos, sem qualquer intervenção nos atos. O Congresso foi tomado pela multidão, que logo invadiu as dependências do Salão Verde, quebrando vidros e instalações. Os criminosos também seguiram para a sede do Supremo Tribunal Federal, onde destruíram o plenário, danificaram obras de arte e quebraram todas as vidraças. Um exemplar da Constituição foi levado, mas, segundo os ministros, não se tratava do original, que está guardado em um cofre. A mesma destruição foi praticada no Palácio do Planalto, sede do Executivo. Até a sala onde a primeira-dama Janja irá trabalhar foi vandalizada e armas e munições foram roubadas do Gabinete de Segurança Institucional. Os golpistas não conseguiram acessar o gabinete de Lula. O presidente estava em viagem a Araraquara, no interior de São Paulo, e de lá já decretou intervenção na segurança do Distrito Federal. Nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política: invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. Ele retornou a Brasília à noite quando vistoriou o Palácio do Planalto e se reuniu com integrantes do governo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também compareceu e acionou a Força Nacional, determinando as prisões dos manifestantes e a apreensão dos ônibus. As últimas informações apontam ao menos 300 pessoas presas. Todos foram autuados em flagrante pela Polícia Civil por tentar depor governo legitimamente constituído, crime com pena prevista de até 12 anos de prisão. Autuados, eles foram encaminhados à penitenciária da Papuda, onde aguardarão audiências de custódia. Após a destruição nos três poderes, o governador do DF, Ibanez Rocha, determinou a exoneração do secretário de Segurança, Anderson Torres, e negou conivência com os invasores. Nós viemos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. O agora ex-secretário, que estava nos Estados Unidos, publicou nota no Twitter, repudiando os ataques. Também no Twitter, Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, repudiou o ataque aos poderes e rebateu acusações de Lula de insuflar apoiadores. O ex-presidente afirmou que sempre trabalhou dentro das 4 linhas da Constituição. O ministro Alexandre de Moraes afirmou haver fortes indícios de que as condutas dos terroristas criminosos
criminosos só puderam ocorrer mediante a participação ou omissão dolosa das autoridades públicas, o que será apurado. O magistrado determinou o afastamento de Ibanez Rocha por 90 dias, diante do risco de obstrução da investigação, destruição de provas e intimidação de outros servidores públicos. Fernando Capê, justo o afastamento de Ibanez, o pedido de desculpas dele, e quem assume agora por esses 90 dias, então, é sua vice-governadora Celina Leão, do PP. Olha, a imputação de omissão dolosa, ela é extremamente grave. E ela só pode ser feita se houver algum indício claro e efetivo de que o governador Ibanez Rocha quis, de alguma maneira, estimular por sua omissão ou participar dos atos de depredação. Há uma diferença entre indício e presunção. Não se pode presumir que ele tem essa participação dolosa. Dolosa quer dizer a intenção, que ele teve a intenção de participar. Vamos lembrar que abaixo do governador tem o secretário de Segurança Pública, abaixo do secretário de Segurança Pública tem o comandante da Polícia Militar, tem o delegado-geral de polícia, tem os órgãos de segurança, existe também a participação, a investigação por parte do Gabinete de Segurança Institucional, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, uma série de órgãos. Que houve falha, me parece claro. Que houve incompetência, me parece indiscutível. O decreto de intervenção federal pode até ser discutido, ele é polêmico, mas ele pode até encontrar uma certa justificativa nesta inação, nesta incapacidade demonstrada pelo governo de Brasília para conter esse tipo de manifestação mais violenta. Mesmo assim, ele fixou um prazo que vai até o dia 30 de janeiro, está estabelecendo um diálogo. Agora, o afastamento é um afastamento no âmbito de um inquérito policial que apura crime de terrorismo. E a providência é uma providência alternativa à prisão preventiva. Não houve pedido de prisão preventiva, talvez se houvesse até poderia ser decretada. Então é necessário que as reações não sejam emocionais, que sejam pautadas com base nos indícios. Me parece, a princípio, eu não conheço os autos, mas que deve haver algum motivo muito claro que aponte que o governador quis dolosamente incentivar os atos ou quis que houvesse a invasão e se omitiu propositadamente para isso. É uma imputação, repito, extremamente grave e ela deve ser acompanhada, ao menos, de algum indício concreto. Diogo Schelp, só acrescentando uma informação que é importante, as pessoas que estavam acampadas no Distrito Federal foram levadas agora para a sede da Polícia Federal e é saber o que vai acontecer com essas pessoas. Schelp. Pois é preciso saber o que vai acontecer. Possivelmente vão ser fichadas ali justamente para que possa contribuir para a investigação que a Polícia Federal venha fazer em relação a vários atos de violência que a gente viu nos últimos meses. Esse não foi o primeiro. A gente precisa lembrar, por exemplo, que no dia da diplomação de Lula no TSE, houve também atos de vandalismo em Brasília, carros sendo queimados, ônibus sendo queimados, placas de trânsito sendo destruídas, num episódio em que também não se viu nenhuma prisão em flagrante, né, de vândalos que estavam ali cometendo esses atos. Quer dizer, foi inclusive uma crítica que se fez na época à equipe de segurança, à Secretaria de Segurança do Distrito Federal, porque isso não ocorreu, não havia essa preocupação. E também pelo fato de que depois, na véspera do Natal, houve uma tentativa de atentado terrorista por uma pessoa ou por mais de uma pessoa que circularam e frequentaram esses acampamentos. Então, agora isso tudo será usado, obviamente, nas investigações. Em relação ao afastamento de Ibanez, é evidente que existe essa questão jurídica, né, que o Capês falou muito bem, toda essa discussão, inclusive se a competência era realmente do STF para fazer esse afastamento, mas eu entraria aqui na questão do mérito, na questão da necessidade, né, porque se já havia sido decretada a intervenção federal na área de segurança, e essa era a questão principal ali, que se colocava, justamente o argumento de que o governador não estava agindo para evitar essas invasões, essa destruição de patrimônio público, será que havia necessidade do afastamento do governador? Quer dizer, a intervenção federal já não resolvia essa questão especificamente da segurança? E a outra questão é o termo terrorismo. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes chamou
esses manifestantes que promoveram atos de violência e vandalismo de terroristas. A gente viu também essa expressão sendo usada por outras figuras políticas, vimos também na imprensa essa expressão sendo usada, e a gente precisa lembrar que a lei antiterrorismo no Brasil não prevê motivação política na sua definição. A definição de terrorismo no Brasil prevê terrorismo por motivação de xenofobia, questão racial e assim por diante, mas não, né, religiosa, mas não por motivação política. E isso por uma decisão clara, inclusive dos legisladores em 2016, quando isso foi feito, também para proteger movimentos sociais, né, movimentos sociais de esquerda. Eles tinham uma preocupação de que, se colocasse a motivação política na lei, esses movimentos poderiam ser enquadrados. E agora fica o questionamento: se isso não está na lei antiterrorismo, como é que se pode atribuir a esses manifestantes esse crime, o crime de terrorismo? O crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é algo que está previsto no Código Penal, tudo isso tem embasamento, mas a questão do terrorismo precisa ser discutida mais a sério. Não se pode acusar assim, dessa forma leviana, usar esse termo, porque na lei não está.